Você não precisa sumir da internet para ter paz. E quando eu digo que tu não precisa sumir da internet, eu tô falando literalmente. Tu não precisa desativar o teu Instagram, apagar todas as suas redes sociais ou desaparecer. Não precisa fingir que a tecnologia não existe. Calma, meu pequeno gafanhoto, calma. Porque assim, durante muito tempo eu acreditei também que esse era o único caminho. Eu achava que para viver melhor, eu precisava me afastar de tudo isso. E eu fiz exatamente isso. Até porque hoje em dia a gente tem ouvido muito isso por aqui, né? E fora daqui também, que você precisa desaparecer da internet, né? Enfim, eu passei anos praticamente sem compartilhar nada da minha vida aqui na internet. Parei de mostrar no que eu estava trabalhando, ou o que eu estava aprendendo, ou as minhas conquistas, a minha rotina, enfim. Quem olhava de longe as minhas redes sociais provavelmente achava que nada estava acontecendo na minha vida. Mas a vida estava acontecendo sim por aqui, por incrível que pareça. Eu acreditava que a parte mais importante daquela experiência toda era justamente a distância da internet. Só que, quando eu voltei, eu percebi que eu tinha entendido tudo errado, na real. Se, pensa comigo, se desaparecer fosse realmente a resposta, no momento em que eu voltasse para cá, tudo deveria acontecer exatamente igual de novo. Eu deveria sentir de novo aquela necessidade louca de mostrar tudo o tempo todo, ou de procurar aprovação e de medir o valor das coisas pela reação das pessoas. Mas isso não aconteceu. E aí eu comecei a perceber uma coisa que eu nunca tinha me ligado antes. Será que o que me fez bem foi realmente o isolamento? Ou eu finalmente tinha aprendido a ficar sozinho? Porque, no fundo, a gente usa o barulho da internet para não precisar lidar com o nosso próprio silêncio. A gente posta para ter companhia, a gente comenta também para se sentir parte de algo e também consome conteúdo para não precisar encarar os nossos próprios pensamentos. E essa percepção começou a aparecer em tudo assim para mim. Hoje eu produzo conteúdo aqui, né, estou vivendo aqui. Eu compartilho ideias e mesmo assim, a sensação é completamente diferente de antes. Quando eu termino um vídeo, eu não sinto mais que ele precisa performar maravilhosamente para justificar o trabalho que ele me deu. Quando eu tenho uma conquista também, por exemplo, ela mantém o seu valor mesmo que ninguém veja, porque eu aprendi a ser a minha própria testemunha. Você tá entendendo? Quando eu viajo, eu vivo a viagem antes mesmo de pensar em qual foto eu vou postar. Mudou? E isso foi muito estranho até de perceber, porque durante muito tempo eu realmente acreditava que existiam apenas essas duas possibilidades. Ou tu mostrava tudo, expondo até coisas que não deveria, vamos combinar? Ou tu sumia completamente da internet. E hoje eu acho que esse foi o maior erro que a gente começou a acreditar ultimamente. Existe um espaço enorme entre esses dois extremos. Tu pode sim compartilhar sem transformar a tua vida inteira em conteúdo. Tu pode produzir na internet, por exemplo, sem viver em função dela o tempo todo. Tu pode inspirar pessoas e ainda assim preservar a tua privacidade. Tu pode aparecer aqui sem sentir que precisa ser visto o tempo inteiro e aquilo te consumir de uma forma gigantesca. E eu acho que é aí que muita gente confundiu essas coisas. Quando alguém fala, por exemplo, em sair das redes sociais hoje em dia, normalmente aparecem esses dois argumentos. Tu já percebeu? A busca pela paz e o peso do vício. Eu entendo os dois, sinceramente. Porque eu também já senti os dois. Só que existe uma diferença colossal aí. Hoje, a tecnologia ela faz parte da nossa vida, não tem para onde fugir. Ela está no nosso trabalho, na forma como a gente aprende e como a gente também conversa hoje em dia. Esperar que a gente simplesmente, sei lá, viva sem ela é uma expectativa que, para a maioria das pessoas, nem faz sentido. E foi quando eu comecei a aceitar tudo isso que outra pergunta apareceu na minha cabeça.
como fazer para a internet ocupar só o espaço que ela deveria ocupar na minha vida. E aí que eu percebi que o ato simplesmente de abrir o celular era pesado quando ele começava a tomar o lugar de outras coisas da minha vida. Por exemplo, quando ocupava o espaço de uma conversa, de uma caminhada, da minha leitura e principalmente o espaço de estar sozinha comigo mesma. E hoje eu li uma frase que resumiu isso melhor do que eu conseguiria em todo esse vídeo. O problema não é olhar para a tela, o problema é só olhar para a tela. Pegou? Eu achei essa frase genial, porque ela mostra que a discussão vai muito além de simplesmente abandonar completamente a tecnologia, mas sim de recuperar o equilíbrio e a nossa autonomia em relação a ela. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo nessa jornada toda, sabe? Eu encontrei a paz quando a internet deixou de ser o centro de tudo. Ela deixou de ser o centro da minha vida porque eu ocupei esse centro, entendeu? Eu sou o centro agora. E eu percebi que eu posso usar, assim, também esse espaço e principalmente para inspirar e ajudar outras pessoas, assim, através, sei lá, da minha história, das minhas experiências ou de alguma coisa que eu aprendi ou simplesmente criando conexões reais com quem também se identifica comigo. E o que me traz paz é saber que estar presente aqui hoje não exige toda a minha intimidade e me expor e tal. Não. Eu sinto que eu posso ser útil aqui sem precisar abrir mão dos meus planos ou da minha privacidade, o que muita gente acaba confundindo hoje. Vamos combinar. Enfim, olhando para trás, eu vejo que tudo isso só foi possível porque eu aprendi a me sentir bem e completa na minha própria companhia. Eu sei que parece clichê, mas é verdade. E esse equilíbrio me deu a segurança que eu precisava para voltar e estar aqui com muito mais consciência, vamos dizer assim. Fica aí a reflexão, então. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, obrigada pela atenção. Tchau, tchau.